Olá, muito boa tarde. Eu sou Wellington Vieira, aqui do portal Destaque News. Estou aqui para abordar um tema que está dando pano para manga, né? Está dando muito o que falar aqui no município de Itapecerica. São os recorrentes furtos que vêm acontecendo, né, no município, furtos a estabelecimentos comerciais, residências, tá? E que nada está acontecendo. Ou seja, até o momento, a população está só cobrando. As redes sociais estão recheadas de vários relatos, né? Hoje mesmo, né, nessa quarta-feira, hoje é dia 19, né? Já teve relatos de novos furtos que aconteceram, né? A exemplo disso é um restaurante que fica aqui no centro de Itapecerica, né? Ali também no local conhecido como Asfalto de Baixo, em que indivíduos arrombaram a grade do fundo do restaurante, arrancaram a grade por completo, né? Eu recebi um vídeo aqui e vi a grade, foi arrancada. O indivíduo entrou no estabelecimento, né, sujou o piso todo de barro lá, porque ele entrou pelo fundo. Parece-me, não tenho bem certeza, mas esse restaurante ele dá os fundos para um rio. Foi por onde esse indivíduo ou esses indivíduos tiveram acesso, né, e furtaram do interior deste restaurante, né, a quantia aí de R$ 200 que estava no caixa. Né, apenas isso. Mas já foi um prejuízo, querendo ou não, foi um prejuízo aí para o proprietário desse restaurante. Bom, já no início da semana, né, tiveram aí 3 tentativas de furto e um consumado, né? Ou melhor, 2 consumados, né? Tentaram furtar, arrombar 2 açougues, praticamente no centro da Itapecerica, um deles é no centro, ao lado da rodoviária, né? Arrombaram também um salão de cabeleireiro, conseguiram furtar os pertences que tinham lá no salão, como, né, secadores e outras coisas mais. Porém, a polícia conseguiu recuperar, a polícia militar conseguiu recuperar esses pertences. Também chegou ao meu conhecimento que furtaram também uma casa, levaram as bicicletas e tal. Essas bicicletas parece-me, não tenho certeza, parece-me que também foram recuperadas. Né? E se não bastasse, 2 restaurantes na mesma noite do dia 16 para o dia 17, ou seja, de segunda para terça-feira, também foram alvos desses criminosos. Tá? 2 restaurantes. Um deles furtaram uma garrafa de uísque e mais uma quantia em dinheiro que tinha na gaveta lá do restaurante. No outro, por incrível que pareça, furtaram carnes do restaurante. Tá? Bom, até o momento não se tem conhecimento de prisões, de que esses indivíduos tenham sido presos e que algo tenha acontecido realmente para resolver o problema. Né? O que a população está cobrando das autoridades é que esses autores sejam punidos. Tá? Sejam punidos, porque é realmente uma vergonha. Uma cidade com 22 mil habitantes, acontecer em questão de 48 horas uma quantidade de furtos e arrombamentos como esse aí. Está crescendo, está aumentando. Só está aumentando. E isso já não vem de agora, né? Já tem relatos aí, por exemplo, Lamonier, nas redes sociais, você vê o pessoal reclamando que houve arrombamento, houve furto, você entendeu? E na cidade aqui em Itapecerica tem acontecido com frequência. Então pedimos às autoridades competentes, à Polícia Civil para investigar, já sabe quem é, o pessoal já foi identificado, esses indivíduos já foram identificados. Eu acho que o que resta aí é pedir mandado de prisão e guardar esse pessoal, porque não tem como continuar dessa forma. Né? Por outro lado, também tem um relato de uma casa que foi furtada, um relato da senhora aqui, que não vamos identificá-la, não vou citar o nome dela, mas está aqui, ó, nas redes sociais dela, ela colocou assim, ó: assim está a nossa casa em Itapecerica. Infelizmente virou cadeia. Já há algum tempo estamos sofrendo com os roubos. Todos notificados à autoridade competentes, né? Através dos boletins de ocorrências. E o que tivemos de retorno? Nada. Fornecido vídeo com a cara do meliante estampada e a inércia continuou. O que mais poderíamos fazer? Transformar nossa vista bonita do pasto do senhor Durico em uma vista triste da cadeia? Roubaram tudo da casa. Lá não tem um talher, foi botijão de gás, micro-ondas, pratos, tudo.
relata a vítima. A quem recorrer? Talvez a corregedoria da polícia ou o secretário de Segurança Pública do Estado? Sim, porque em Itapecerica as autoridades estão dormindo, enquanto a população está sendo descaradamente roubada. Esse é um relato de uma vítima que teve a sua casa arrombada e furtada todos os seus pertences. E segundo os relatos, não foi a primeira vez que a casa foi invadida, né? Agora eu deixo aqui o seguinte, as autoridades competentes, para que as autoridades competentes possam se manifestar e até mesmo tomar providência. Tá? O espaço está aberto, né, para dar um respaldo para a população, porque do jeito que está não pode ficar. Realmente a impunidade está sendo soberana, isso é fato e contra fatos não há argumento, né? Porque hoje em dia o indivíduo que pratica um crime de menor potencial, que é no caso do furto, é considerado um crime de menor potencial, praticamente não acontece nada com ele. No máximo é um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, que ele assina, se comprometendo a comparecer perante a justiça para responder. Mais nada, e nisso não vai acontecer nada, né? E ele continua na impunidade fazendo. Tanto é que esses casos aqui estão sendo aí recorrentes. Em 2 dias aproximadamente, esse número de furtos na cidade, devido à certeza da impunidade que esses indivíduos têm. Eu acho que Itapecerica, a Itapecerica precisa de mais policiamento, a Polícia Militar faz. Tá? Às vezes as pessoas criticam muito o policial local, a Polícia Militar aqui, né? Que não faz, deixa de fazer. Mas não é bem assim. A realidade é bem outra. Tá? Nós temos que cobrar diretamente do governo do Estado. Porque o governo do Estado, ele é o detentor da Polícia Militar. A Polícia Militar ela é subordinada ao governo do Estado, ou seja, Romeu Zema. Né? A Polícia Militar não é subordinada ao município. O município tem feito muito. Não sei se os senhores lembram que tanto a Prefeitura quanto a Câmara já se mobilizaram várias vezes. O prefeito, o presidente da Câmara, junto com os vereadores, se mobilizaram várias vezes. Já foram a Belo Horizonte, foram em Divinópolis, com o comandante lá da 7ª região, pedir mais policiamento para Itapecerica. Foi prometido, mas porém não foi cumprido. Aí alguém vai falar assim, não, mas recentemente teve aí uma publicidade de que veio reforço para a Polícia Militar aqui em Itapecerica, e realmente eu até publiquei isso. Só que, vamos entender uma coisa. Esse policiamento novo que veio para Itapecerica não foi para reforçar o policiamento, foi apenas para substituir os policiais que foram embora daqui, aqueles que aposentaram, aqueles que foram transferidos por algumas razões, né? Teve policiais que foram fazer curso fora daqui e assim por diante. Então, houve essa substituição parcial, porque se você analisar, há anos atrás, o efetivo de Itapecerica era maior do que o atual. Então, o efetivo que existe hoje em Itapecerica, ele não é suficiente para cobrir toda a cidade, para cobrir todo o município. Temos que levar em conta que tem a cidade aqui, tem os distritos, são 3, né? Lamonier, Neolândia, Marilândia e a zona rural. Certo? Exemplo, se a Polícia Militar tem uma ocorrência e tem que conduzir alguém para a Formiga, porque a delegacia dessas cidades pequenas, como Itapecerica, Cláudio e outras cidades por aí, ela só funciona em horário comercial de segunda a sexta. Né? Fora esse horário, sábado, domingo, feriado e à noite, todas as demandas têm que ser encaminhadas para a regional. Aqui é a regional de Formiga. Você desloca uma viatura para a Formiga para conduzir um preso, se precisar atender uma outra ocorrência, você não tem. Então, está havendo uma discrepância nesse sentido. Né? A exemplo disso são relatos de pessoas aí que muitas vezes precisa de acionar a polícia militar e no momento ela escuta que naquele momento ali não vai ser possível. A viatura está empenhada em outra ocorrência. Mas se tivesse mais uma segunda viatura, não aconteceria isso. As pessoas até falam assim, olha, mas não vieram várias viaturas para cá, não tem viatura nova? Tem. Mas veículo sozinho não anda. Você tem a ferramenta, mas precisa também da ferramenta humana.
Se não tiver, não vai adiantar. Isso é fato, né? Então é o que muito se vê acontecer. Então acho que é necessário melhorar o reforço policial. Não vamos esperar que a coisa fuja do controle, porque ela está tomando uma proporção que isso está causando prejuízo para o município, né? Para os comerciantes, para as pessoas que residem no município, porque estão tendo o seu comércio invadido, tendo a sua residência invadida, e esses prejuízos o Estado não cobre. Se o Estado viesse ressarcir esses prejuízos, tudo bem, mas isso não acontece. Então, na maioria das vezes, não acontece a prisão do indivíduo, ele leva os pertences da vítima e vende, repassa, né? E a vítima é que fica no prejuízo. Essa é a verdade. Então, eu acho que está precisando aí, além do reforço da Polícia Militar, ter um reforço realmente real, 24 horas por dia, né? Tanto no período do dia quanto no período da noite. Tem um reforço aí para garantir a segurança. Ou seja, tem uma viatura numa área da cidade, outra patrulhando a outra área, e você fecha o cerco. E aí o que acontece? Você sufoca o infrator. Ele acaba não tendo espaço para agir, ele não vai ter tempo para agir, porque tem 2 viaturas circulando na cidade ali a todo momento, né? Muitas vezes as pessoas questionam a polícia militar. Pô, mas a polícia não está na rua, não viu. Sabe o que acontece? O indivíduo chega num determinado local para cometer um crime de furto, um arrombamento, ele chega ali e começa a executar o crime, o arrombamento. Porém, se ele perceber um barulho de algum veículo se aproximando, um farol, ele para, ele sai andando, ele finge que está andando. O veículo passou, ele volta. Então, na maioria das vezes, a viatura pode estar passando, viu o cidadão andando, de repente aborda. O cara não tem nada de ilícito, não tem drogas, não está portando nenhuma arma, nenhum canivete, não tem por que a polícia prender. O cara é liberado. Agora, se pegar ele de fato cometendo o ato, o crime, aí sim, aí ele é conduzido, né? Então é uma coisa muito complexa, mas precisa realmente de ter um policiamento maior aqui na cidade para poder dar segurança. Essa é a verdade. E inibir esses crimes de furtos aí, de arrombamentos, porque a coisa está saindo um pouco do controle. Diga-se de passagem. Hoje em dia o crime está realmente em todo lado, tá? Mas se a gente fizer um comparativo e ver que a cidade aqui é uma cidade pacata, é uma cidade de 22 mil habitantes e que não justifica esse número de furtos em poucos dias. Né? Isso é uma coisa que já vem acontecendo, só que agora deu uma acelerada. Né? Deu uma acelerada. Ontem já foi esse restaurante. E hoje? Quem será a próxima vítima? Essa é a pergunta. Então eu acho que a polícia tem que trabalhar, porque a polícia militar ela faz o trabalho ostensivo. O trabalho investigativo é da Polícia Civil. Né? Ela investiga, solicita, no caso, um mandado de prisão para esses indivíduos e se dá cumprimento ao mandado de prisão. Tem que recolher esse pessoal da rua e colocar no devido lugar. Ou seja, preso. É certo que a justiça hoje não quer manter ninguém mais preso. Exemplo disso, já teve uma situação essa semana, né? Em que o presídio de Pitangui não tem muito a ver, mas faz parte desse mecanismo. O presídio de Pitangui ele foi desativado, segundo temporariamente, e todos os detentos foram transferidos para outros presídios. Moral da história, o que vai acontecer? Os presídios já estão superlotados. Você traz mais preso de outros presídios para aquele determinado presídio ali, o que vai acontecer? Vai ficar mais superlotado ainda. Automaticamente vai chegar um momento que não vai comportar. A justiça vai fazer o quê? Vai intervir e vai mandar soltar. Isso é fato. Põe todo mundo na rua, tem que esvaziar o presídio. Entendeu? Então pedimos aí que as autoridades realmente ajam, né? Ajam e tirem esse pessoal da rua, porque não tem como conviver com esses infratores aí trazendo prejuízo para a sociedade. Tá? Não tem mesmo. Não sei se vocês lembram, em 2021, tanto a prefeitura quanto a Câmara, né, os vereadores, o prefeito, pediu policiamento para Marilândia. Foi prometido uma base comunitária em Marilândia. Aí eu te pergunto,
Você vai em Marilândia, procura ver se você encontra a base comunitária em Marilândia. É uma base comunitária que vinha, ficava um determinado tempo ali, porque ela vinha de Divinópolis, né? Que era o local mais perto e a única que tinha disponibilidade. Vinha de Divinópolis, passava um tempo ali em Marilândia e depois ia para as outras zonas rurais de Divinópolis. Não funciona. Porque o cara que está mal intencionado, o cara que quer cometer um crime, quer cometer um roubo, qualquer outra coisa, ele não vai no horário que a base comunitária está lá. Ele vai esperar ela ir embora. Né? E isso é o que ocorre. Hoje em dia não tem. Então, a publicidade ela é legal, é bacana, né? Ela é bonita, mas a publicidade ela tem que ser real. O fato tem que ser real. Veio reforço policial? Veio. A população tem que ver esse reforço policial trabalhando na rua. Tanto de dia quanto à noite. Não é só naquele dia ali mostrar que tem X viatura, tantos policiais, mas você vai ver no dia a dia, não é assim que está funcionando. Então, todas essas questões precisam ser revistas. As pessoas costumam muito cobrar, que eu vejo nas redes sociais, da prefeitura, do próprio prefeito. O prefeito recebe muitas cobranças e ele já tem se empenhado, tanto ele quanto os vereadores, têm se empenhado para melhorar a segurança. Só que depende de quem? Do Estado. O município está abaixo do governo do Estado. Ele pede, ele faz a parte dele. Mas se o Estado não age, não tem muito o que fazer. Evidentemente que todo o Estado de Minas Gerais, todo o Estado, tem um déficit muito grande de policiais militares. Falta polícia, porque todo dia aposenta, tem afastamento por doença, morte, sem contar policiais que são exonerados por diversas questões. E o Estado não consegue suprir essa demanda. Abre concurso, mas o número de vagas é muito pouco para atender todo o Estado. E moral da história, a Polícia Militar trabalha com estatísticas. Tem esse detalhe. Ou seja, existe uma cidade que tem estatística de crimes violentos muito alto. O que ela faz? Ela põe um reforço policial naquela determinada cidade. A cidade que não tem uma estatística muito alta de crimes violentos, principalmente, fica ali parada. Só que, por outro lado, tem esses crimes de menor potencial, que são os furtos. Aí você diz, mas não são crimes violentos e tal, então não justifica ter um policiamento. Justifica porque está causando prejuízo para a população, para a sociedade. Então precisa atacar esse lado aí para poder dar uma melhorada, senão não tem jeito. Esse caso dessa noite aí do restaurante, eu vou até colocar o áudio aqui, tá, para vocês ouvirem. Esse caso do restaurante, que por sinal está circulando nas redes sociais, tá? Não é um áudio isolado, em que eu não sei se é proprietária ou funcionária do estabelecimento que foi furtado essa noite. Ela relata que chamou a polícia militar e a polícia militar falou que não ia porque o que foi furtado era de menor valor, não tinha muita importância. Eu tentei fazer contato com o comandante do pelotão aqui, não consegui por telefone, para saber se procedia essa informação. Mas hoje mesmo o Márcio Rodrigues, na Rádio Ita, falou com essa pessoa ao vivo. Tem o áudio aqui, vou colocar o áudio para os senhores ouvirem, tá? A pessoa relatando. Mas é alguém que entrou, e a polícia nem se deu ao trabalho de vir aqui para olhar a situação. Também isolados aí de pessoas que falam que às vezes chama a polícia militar não vai, Então eu deixo o espaço aberto aqui para que as autoridades, de um modo geral, possa se retratar, possa dar uma satisfação para a sociedade, do que realmente vai ser feito, do que está sendo feito, para poder cessar todo esse problema que está acontecendo. Porque realmente está vergonhoso um município como Itapecerica está acontecendo essas questões aí, um número de furto muito elevado. É uma cidade maior, até é compreensível, porque é proporcional.
mas para Itapecerica não é. Você vê que muitas pessoas nas redes sociais comentam: nossa, Itapecerica era uma cidade tranquila. Era, mas a tendência é isso mesmo. A tendência é, sabe, esse tipo de situação vai aumentando a cada dia. Né? Quantas e quantas cidades aí que vocês conhecem, por exemplo, Divinópolis, há muitos e muitos anos atrás, não tinha a violência que existe hoje. Hoje todo dia tem furto, tem roubo, né? Roubo de veículo, tudo acontece em Divinópolis, que a cidade ela cresceu, né? E o ladrão, vamos dizer assim, ele migra, tá? Ele é oportunista, ele procura cidades mais fáceis, né? Uma cidade que tem uma segurança um pouco menor para poder agir, porque ele sabe que ele vai ter vantagem ali. Então é necessário também que a gente tenha, né, como essa semana mesmo, na matéria que eu publiquei em relação aos furtos que aconteceram, eu até deixei umas dicas lá de segurança para que as pessoas possam, né, se proteger, né, colocando grades, mantendo suas portas e portões trancados, né, e nunca deixar aberto. É óbvio que as pessoas aqui em Itapecerica que não estão acostumadas com isso, elas estranham e não gostam, porque elas sabem que viveram momentos em que deixava tudo aberto e não acontecia nada. E lá em 2005, quando eu vim para Itapecerica, eu achei muito estranho. Eu morava em Santos. Eu achei estranho. Cansei de ver veículos estacionados ali no centro, ali em frente àquela loja ali de Som Calçados, da papelaria ali, aquela região. Carros estacionados com as portas abertas, chave na ignição, bolsas, sacolas dentro do veículo e ninguém por perto. E você sabe por que isso acontecia? Porque não tinha ladrão na cidade. Ninguém praticava furto. As casas, você passava em frente, todos vocês que são aqui de Itapecerica sabem muito bem disso, sabem que eu não estou mentindo. Você passava em frente às casas, você via os portões de garagem, portões de entrada, portas tudo abertas. E na maioria das vezes, tem pessoas que saíam de casa, a dona da casa saía para ir ali no açougue, na padaria, comprar alguma coisa e deixava a casa aberta. Ninguém entrava. Hoje está diferente. Hoje você não pode fazer isso. Então, esse hábito que você tinha lá no passado, você tem que deixar ele para trás. Tá? Então, procura manter mais a sua casa segura, o seu comércio seguro. Essas portas de blindex aí, essas fachadas de blindex que existem no comércio, está na hora de ter uma porta de aço. Não tem necessidade de ficar de madrugada exposta daquele jeito, porque ninguém vai olhar os itens que tem ali dentro. Ninguém vai parar de madrugada, até porque o movimento é quase zero na madrugada das pessoas, né? Então, uma porta de aço que você possa baixar e dar proteção ao seu blindex. Que se alguém não quebra o blindex, não vai invadir a loja, né? É isso que tem que acontecer. É igual banco. Banco fica com aquela vitrine ali de madrugada aberta, né? É onde acontece muita. Agora até que deu uma diminuída, né? Mas acontecia com bastante frequência as explosões, porque o cara tinha acesso. Ele não tinha dificuldade, quebrou a porta de vidro para dentro da agência, né? E as agências elas não pensam nessa segurança, né? Essa é a grande verdade. Eu acho que as instituições bancárias acham que a polícia militar tem que dar a segurança, só que a polícia militar não é segurança patrimonial. Tá? Ela é uma segurança para o município, para toda a população. Ela não é patrimonial, é do Estado. Né? Então ela não pode ficar ali plantada na porta de um banco ou numa rua parada para dar segurança. Isso aí é um trabalho de segurança patrimonial. Então é bom que todos se conscientizem, né? E tenha também esse lado aí de se proteger um pouco mais. Mas, contrapartida, mais uma vez, eu quero reforçar aqui, né, e cobro, tá? Estou dando voz a todas essas pessoas aí que foram vítimas de tentativas de furto e de furtos também consumados, pessoas que tomaram prejuízo. Estou dando voz a elas e cobrando as autoridades, tá? Porque tudo isso que eu estou relatando aqui, senhores, estão nas redes sociais. Estão nas redes sociais. Alguns casos têm boletim de ocorrência, outros não. E sabe por que alguns casos não têm boletim de ocorrência? Justamente por causa da impunidade. Você sabe o que as pessoas relatam? Elas relatam o seguinte: Wellington, eu vou fazer boletim de ocorrência para quê? Não dá em nada. Ninguém vai preso. Pois é, só serve para estatística. Mas, de qualquer forma, eu oriento a você fazer. Porque aí aumenta realmente a estatística.
porque já que as instituições trabalham em cima de estatísticas, então é bom que seja produzido o boletim de ocorrência, que é para as estatísticas estarem ali, ó, entendeu? Essa contabilidade seja feita e as instituições, né, o Estado procure olhar um pouco mais para Itapecerica nesse sentido da segurança pública, porque realmente está deixando muito a desejar. Isso é fato. Eu não estou inventando, são os acontecimentos, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, todos têm conhecimento desses fatos que estão ocorrendo. Todos têm, né? Até porque tem registro de ocorrência e as redes sociais estão aí para todo mundo ver os relatos, né? Então é importante que se dê uma atenção, né? Não só cobrar do município, porque o município faz a parte dele, né? Para você que não sabe, a prefeitura, por exemplo, ela banca o combustível das viaturas da Polícia Militar, tá? Luz, água, telefone, todas essas despesas são bancadas pela prefeitura, pelo município, sabia disso? São custeadas pelo município. O Estado praticamente não tem despesa nenhuma com essas instituições, tá? A Polícia Civil, o aluguel de imóvel é pago pela prefeitura do imóvel, dentre outras despesas. A gasolina, por exemplo, combustível, por exemplo, até então, até onde eu sei, das viaturas da Polícia Civil, ela é mantida pela Prefeitura de São Sebastião do Oeste. A Prefeitura do Camacho também tem a sua contribuição. Então, as prefeituras aqui, elas contribuem. O Estado quase não tem, não tem despesa com as polícias aqui no município. E isso não é só aqui não, tá? Em outras regiões, em outras cidades, acontece a mesma coisa. Então, acho que está na hora de melhorar um pouco mais, olhar um pouco mais para o município, né? E esperamos que daqui para frente, esses fatos que estão acontecendo, né, eles derem uma queda, né? E que as autoridades procurem tratar com mais carinho essas questões, porque do jeito que está não pode ficar. A população é que está ficando no prejuízo, tá? A população é que está ficando no prejuízo. Então, vamos tratar essa coisa com mais energia, né? Cobrar de quem deve ser cobrado mesmo, entendeu? Então, eu estou cobrando aqui do Estado, porque o Estado realmente está sendo inerte nesse sentido. Então, vamos tentar sufocar, né, trabalhar com preventivo. Se você trabalha com a prevenção, você acaba evitando muitas coisas, né? Então, trabalhar e fazer operações, não é aquela operação, fazer uma operação um dia, colocar 2, 3 viaturas à noite, sair que nem aconteceu a semana aí, ó. As pessoas começaram de madrugada me mandando mensagem perguntando o que estava acontecendo na cidade. E eu falei, olha, não sei, o que foi? Tem um monte de viatura na rua e tal. Eu falei, olha, deve ser a operação. E de fato, no dia seguinte eu procurei saber se era uma operação que estavam fazendo. Mas tem que ser operação, elas têm que ser feitas, eu acho que praticamente quase que todos os dias. Ah, mas a polícia não tem efetivo para isso. Pois é. Então não adianta, se você faz hoje, o vagabundo está sabendo que as viaturas estão na rua, eles vão ficar amocados, eles não vão sair. Aí amanhã não tem, aí eles tomam conta da cidade. Então um dia a polícia toma conta da cidade, no dia seguinte é os vagabundos. Então vamos colocar esse pessoal aí para ficar guardado um tempinho, para ver se dá uma tranquilidade, traz uma paz aí para a população. E você for vítima de alguma situação, furto, roubo, manda para mim. Manda o relato para mim, me informa, se tiver imagens, manda também, que nós vamos estar cobrando constantemente das autoridades sobre esses casos. Tá? Pode mandar para mim, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição aqui do vídeo. Tá? Você pode estar mandando para mim. Teve um relato de alguma situação, de um crime que aconteceu, um furto, um roubo, qualquer coisa. Pode mandar para mim, não vou identificar a pessoa que me encaminhou, tá? Pode ter certeza disso. Seu nome será preservado, ok? Então, por enquanto é só. E a partir daqui para frente eu vou estar cobrando, vou estar fazendo, né? Se caso seja necessário, eu volto a fazer vídeo de novo para cobrar das autoridades. E isso é importante, tá? Um grande abraço a todos.